aí, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando aí embaixo, você pode seguir a gente, cadê elas? Agora sim, estão passando. Segue aí, eu e Dona Rachel, Instagram e Facebook. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve ainda, tem vídeo aqui todo dia de noite, tem uma live meia bagunçada, a gente conversa um monte de assuntos e tira dúvida de vocês. Enfim, é uma conversa com amigos. E pela manhã tem sempre um vídeo mais sério, um vídeo falando de política, um vídeo falando de análise do momento que o país está passando. E uma das coisas, rapaz, que eu aprendi muito na vida é o seguinte, que quando a pessoa erra, ela tem que chegar e reconhecer o seu erro e pelo menos tentar consertar. Por que eu estou falando isso? Porque esses últimos vídeos que eu fiz, eu não tinha todas as informações e eu quero pedir desculpas agora logo de antemão, porque eu passei uma informação errada, baseada apenas em coisas que eu escutei, tipo em a Rádio Jovem Pan, pessoal que é bolsonarista, enfim, a história é a seguinte, aquela questão envolvendo uma live que o presidente Bolsonaro fez em agosto do ano passado, onde ele divulgou informações que eram sigilosas, um inquérito, uma investigação que era sigilosa, ele divulgou essas informações na live que ele fez em agosto. E a confusão foi que muita gente saiu em defesa do presidente Bolsonaro, principalmente, como eu falei, na Jovem Pan, dizendo que o Bolsonaro tinha divulgado informações que eram públicas, que não eram sigilosas. Mas o fato é que essas informações eram sim sigilosas, e isso muda muito, porque um funcionário público não pode divulgar informações sigilosas, porque isso atrapalha todo o processo, atrapalha toda a investigação que porventura estiver sendo feita. O funcionário público, ele tem, o presidente da República é sim um funcionário público, ele tem que saber guardar sigilo desse tipo de situação. E como eu falei, a verdade é que era sim sigilosa. E isso faz com que toda a história se modifique. Tá? O fato do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter convocado o presidente para prestar depoimento nessa questão, isso inclusive eu conversando hoje de manhã com um advogado do Brasil, ele me esclareceu essa questão também, não se trata de um processo ainda, é apenas uma investigação, mas para que haja um processo, para que haja uma continuidade nesse processo, aí sim a Câmara dos Deputados tem que autorizar o Senado, no caso de crime de responsabilidade, e o STF em casos de crimes comuns, a prosseguir e ir adiante com esse processo para que haja um julgamento, e aí o julgamento vai determinar se, no caso, o presidente da República é culpado ou não. Então essa é a situação, para que haja um julgamento, para que o presidente da República seja transformado réu e seja alvo de um julgamento, ou no STF ou no Senado Federal, nesse caso sim a Câmara dos Deputados tem que autorizar através de 2/3, depois que ela aceita, depois que ela admite a denúncia, então 2/3 da Câmara dos Deputados tem que votar sim para que o presidente possa ser alvo, no caso Bolsonaro, mas isso serve para qualquer presidente, e o presidente então ser alvo de um julgamento ou no STF, como eu já disse, para crimes comuns, ou no Senado para crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade tem uma série de coisas que podem ser configuradas como crime de responsabilidade. Uma das coisas é, por exemplo, ele gastar mais do que o orçamento permite. Isso aí é um caso que leva o presidente da República a um julgamento por crime de responsabilidade, se a Câmara entender que ele realmente precisa ser julgado por causa dessa situação. O inquérito não é ainda essa fase de julgamento. Tá? Então, o ministro Alexandre de Moraes não fez nada de fora o que está na Constituição, ele não descumpriu a Constituição. Eu quero retirar o que eu falei no meu vídeo anterior, aliás, nos 2 vídeos anteriores, porque não é essa a questão. E a delegada da Polícia Federal que está fazendo essa investigação, por sinal, deixa eu colocar aqui para vocês verem essa matéria. Pronto. Eu já sei que o pessoal que apoia o presidente Bolsonaro vai dizer: mas tu está se conduzindo aí pela Globo. Não, isso não é bem assim. Eu também me conduzi pela Jovem Pan, também me conduzi
por várias outras fontes, e a Globo é mais uma fonte. Então tem que se mostrar o que é que está de mentira na história. Tá? Ao que se discutiu hoje, ao que se foi divulgado hoje, a informação de que foi passado na Jovem Pan, de que o presidente não havia divulgado informações sigilosas da investigação, essa sim é mentirosa. Perdão, gente. Então, olha só, deixa eu ler aqui rapidinho essa matéria. Eita. A delegada, nessa semana, a delegada enviou ao STF a conclusão do inquérito sobre o vazamento da investigação do ataque hacker ao TSE e afirmou que o presidente cometeu crime ao vazar documentos sigilosos de uma investigação policial. Denise, no entanto, não indiciou formalmente por entender que ele tem fórum privilegiado. Com o relatório final da PF, o caso deve ser concluído. Na corte, a avaliação é que Denise fez um trabalho sério e técnico. Então, olha só, de novo, o pessoal que apoia o Bolsonaro, imediatamente na hora que chega alguma coisa que seja contrária a ele, eles já ficam logo todos em polvorosa, começam a dizer, não, nesse caso aqui, vamos dizer que essa delegada foi comprada, vamos dizer que essa delegada é esquerdista, vão inventar mil e uma coisas para que a delegada seja desabonada, né? Seja uma pessoa que não é digna de confiança. Isso é lamentável, porque eles fazem uma destruição de reputação. Sempre que tem alguém que fala alguma coisa que não é agradável aos bolsonaristas, ao mito, né, dos bolsonaristas, essa pessoa é automaticamente taxada de vendida, enfim, de que não é patriota, de que é uma pessoa esquerdopata. E isso é muito lamentável, gente. É muito lamentável. Uma pessoa, para ser delegado da Polícia Federal, ela tem que passar por várias etapas. Não é qualquer um que chega nesse nível. E apesar de que, claro, pode ser sim que tenha delegados da Polícia Federal que tenham mais afinidade com ideologia de esquerda ou de direita, mas se você vai fazer um trabalho técnico, como é o caso dessa delegada, o fato de ela ter... Eu nem sei se é esse caso, né? Se ela tem realmente uma tendência, um viés mais à esquerda ou não. Eu não conheço nada dela, não sei nada dela, então não posso dizer com certeza, mas ela fazendo um trabalho técnico, esse viés não é o que pesa na história. Então, o ministro Alexandre de Moraes encaminha agora o documento para PGR, a PGR vai analisar se abre ou não, né, se segue adiante com esse processo para que essa denúncia vire realmente um início de um processo de impeachment na Câmara, apesar de que eu acho que, devido ao ano eleitoral, essa loucura toda que está acontecendo, sinceramente eu não acho que esse negócio vá adiante. Vai chegar e vai parar, o PGR talvez nem leve isso para frente, ou talvez se levar, chegando na Câmara dos Deputados, como eu já falei, um ano de eleição, talvez a Câmara dos Deputados nem dê seguimento a isso, fique engavetado lá, enfim, é algo que a gente precisa ainda esperar para ver o que vai acontecer. Agora, é realmente lamentável isso, gente, porque uma situação onde um presidente da República, né, diante de tantas coisas já que o Brasil tem para resolver, tanto problema, tanta situação ainda que o Brasil está atravessando, o presidente da República se meter nesse tipo de situação, é uma coisa muito ruim, na minha opinião. Eu acho que isso é ruim demais para o país, é ruim demais para os brasileiros, porque isso faz com que a política fique um verdadeiro redemoinho, né? Uma situação horrível em que atrapalha tudo, atrapalha a economia, atrapalha a tranquilidade do país funcionar, atrapalha muita coisa. E isso é péssimo para o país como um todo. Então, não sei, bicho, eu fico realmente
pasmo com esse tipo de coisa, porque não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro se vê envolvido nesse tipo de polêmica, de situação em que é um bafafá. E parece que ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Parece que ele gosta de estar no olho do furacão. Parece que, inclusive, aqueles que o apoiam de forma, sabe, cega, muitas vezes, eles até gostam de que o presidente esteja nessa muvuca, nessa situação. Eu, inclusive, ouvi de pessoas, né, que eu conheço, dizendo o seguinte: não, foi para isso mesmo que eu votei nele, foi para bater de frente, foi para isso, foi para aquilo, foi para, quer dizer, para fazer esse tipo de coisa, para comprar briga, Mas, na verdade, gente, não é legal, não. Sabia? O presidente da República viver com o país nessa corda bamba, sabe, com esse tipo de conflito, de situação, de cabo de guerra, de tensão, isso é péssimo para o país. Isso é péssimo para quem tem investimentos no país, para quem quer gerar empregos, para quem quer fazer o país dar certo, o país funcionar. Então, esse tipo de tensão é algo que é totalmente desaconselhável, é totalmente sem noção, sem sentido. Acho que já passou da hora do presidente da República parar de entrar nesse tipo de coisa. Você quer ver um outro exemplo? No dia 7 de setembro ele fez aquele estardalhaço e tal, né? Depois chamou o Temer para escrever uma carta para pedir desculpa. Cara, não sei, bicho, eu penso o seguinte, que quando a pessoa comete um erro, e todos nós estamos, sim, né, sujeitos ao erro, todos nós. Eu acho que o homem tem que ter a integridade, tem que ter a decência de chegar e dizer: olha, errei, dane-se, todo mundo erra, eu errei, quero consertar meu erro, desculpa pelo meu erro. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu errei no vídeo que eu fiz, nesses últimos vídeos, eu errei na minha análise, e eu estou aqui pedindo desculpa a vocês pelo meu erro e mostrando o outro lado da história, a outra informação, porque eu fiz um erro baseado em uma informação que eu recebi que não era verdadeira, né? Mas, enfim, é uma situação muito, muito vexatória para o país inteiro quando um presidente se mete em tantas, né, repetidas situações de polêmica, de briga, que acaba não dando em nada. Fica só aquela confusão, aquele mal-estar, aquele mau cheiro no ar, e acaba não dando em nada. Lamentavelmente, gente, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá joinha, passa para frente, comenta, compartilha. Tem vídeo aqui todo santo dia. Tá bom, gente? Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.